Sou Andressa, uma filha amada de Deus, uma discípula de Jesus que luta um dia de cada vez com algumas falhas, com alguns defeitos, com algumas vulnerabilidades, como todos nós temos, identificamos aqui no CR. E eu luto com o perfeccionismo, eu luto com o imediatismo, eu luto com o ativismo, entre outras questões, mas tenho apreciado um dia de cada vez vitórias, tenho apreciado processos, tenho apreciado recomeços. Então, eu louvo a Deus porque Ele me dá essa oportunidade de viver e de ser restaurada todos os dias. Luto com essas questões e tenho vencido e tenho sido restaurada e preciso voltar e rever questões, mas eu não luto com isso que nós vamos falar hoje. De imediato, não. É claro que falar em mudanças assusta todo mundo, né? Mudar de lugar, mas mudar para mim é interessante. Eu já falei aqui em outros momentos que eu gosto de coisas novas, eu gosto do novo, da novidade de vida. Então, também luto com o consumismo, porque eu gosto de comprar coisas novas. Mas eu gosto de novidade. Então, o novo não me assusta imediatamente. É claro que gera uma preocupação, gera um temor humano, normal, mas eu gosto. Se vocês assistirem outras palestras que eu fiz, e para quem convive comigo há mais tempo, vai ver que eu troco a cor do cabelo facilmente, o corte do cabelo facinho, que eu gosto de usar roupas com cores diferentes, modelos. Então, eu não tenho esse problema. Não tenho mesmo esse problema direto com mudanças. Só que até aqui eu estou falando de mudanças superficiais. Eu estou falando de mudanças um pouco mais rasas, né? Previsíveis, talvez, que eu vou lá e escolho. O que nós vamos tratar hoje, e eu não vou ser metafórica, não vou estar trazendo um título que talvez possa gerar uma intenção de... Não, eu vou ser literal. O título que nós vamos falar hoje sobre mudanças profundas é literalmente essa palavra, profundo. Vocês já pensaram nisso? Profundo, lá no fundo. Quando a gente olha um iceberg no mar, que é aquela montanha de gelo que está lá no mar, a gente olha, muitas vezes, a ponta do iceberg. O que está lá na ponta, o que está lá em cima é o que a gente vê. O que está lá dentro, quem mergulha talvez veja, reconheça aquele tamanho, aquele problema, aquela camada inteira de gelo, mas o iceberg normalmente a gente vê pela ponta. Então, uma mudança talvez razoável e superficial a gente consiga ver. Hoje eu quero falar de uma mudança funda, uma mudança realmente interna. Esse profundo, então, é uma mudança que muitas vezes a gente olha e pensa assim, será que vai me oferecer alguma garantia? Se eu estou aqui, onde é que eu estou? E me traz a certeza de quem eu sou, desse jeito, nasci desse jeito, morrerei desse jeito? Confortável pensar. Mas eu pensar em algo novo, na mudança da minha caminhada, da minha direção, eu vou ter que pensar em sair daquilo que eu estou acostumado a fazer, acostumado a ser. E aí nós temos, então, uma reflexão de que só vai encontrar um caminho novo com novos hábitos, deixando velhos hábitos para trás. E nessa lição que nós nos propomos a pensar em mudança, e eu vou um pouquinho mais além pensando em mudança profunda, é quando a gente está entrando num passo chamado prontidão. Estar pronto. Dizendo assim, nós nos dispusemos, nós nos colocamos, nós nos lançamos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter, todos, sem exceção, da ponta do iceberg até aquela camada que ficou escondida. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Isso está lá em Tiago 4:10. Vejam só, quando eu e você sentirmos a nossa indignidade, sentirmos o grau do nosso pecado, das nossas falhas, nós estaremos, sim, aceitando a mudança necessária em cada um de nós. E aí eu vi uma imagem esses dias que eu achei bem interessante. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar muito com ilustrações. Tinha um homem fazendo uma fala. Talvez um síndico de um prédio falando com os condôminos.
com os condôminos, talvez um dono de uma empresa falando com seus funcionários, um político falando com os seus eleitores, não sei. Uma imagem lá de desenho na internet. E ele falava assim, talvez sobre algum assunto polêmico, né, importante para ser resolvido, para ser alterado, ele falava assim, quem quer mudança? Todo mundo levantou a mão. Aquele público todo mundo levantou a mão, todo mundo quer mudança. Aí, o quadro abaixo, as mesmas pessoas, o mesmo palestrante orador lá, síndico de condomínio, não sei, ele dizia assim, quem quer mudar? As mãos ficaram baixas. Ninguém levantou a mão. Quando a gente olha para esse passo da prontidão, a gente está olhando para aquilo que nós nos dispusemos a fazer de forma pronta, e que muitas vezes a gente olha e fala, temos que mudar alguma coisa aqui em casa, temos que mudar alguma coisa, no meu trabalho está insuportável. Lá, na igreja, lá onde eu tenho grupo de amigos, está difícil, lá no meu condomínio. Mas, muitas vezes, nós olhamos e terceirizamos os problemas, e apontamos o dedo, e nós não levantamos a mão e dizemos, mas eu também preciso mudar. Talvez você tenha vindo aqui pensando, vai vir alguma coisa que eu possa pensar que vai ser uma mudança profunda, eu vou sair daqui com uma receita, com algo específico. Eu vou dizer para vocês, que é levantar as mãos e dizer, eu quero mudar. Porque, se ninguém levantar as mãos, não vamos ter aquilo que nós nos dispusemos, que é olhar para os nossos defeitos de caráter. Lá no final do ano, normalmente as pessoas olham para o calendário, tempo cronológico, e falam, 2024. 2024 vai ser o ano da minha mudança. Vamos para 2025, que a gente já avançou, né? 2025, então, vai ser o ano assim que eu vou fazer isso, que vai transformar aquilo. Ou a pessoa está num relacionamento, e todo relacionamento está com uma pessoa, não deu certo, está namorando, está encontrando, outra pessoa está orando, está conhecendo. Ou ela mora num determinado local, ela diz, não, mas se eu morasse em outro local. Se fosse assim. Aqui, a gente faz uma seguinte reflexão. O novo ano, o relacionamento diferente, o lugar onde você está em si, não são determinantes para as mudanças desejadas. E sim as suas atitudes, porque, senão, as situações, os problemas, as dificuldades, só irão mudar de endereço. Só irão mudar de pessoa, só irão mudar de cidade, só irão mudar de tempo, de ano, de mês. Para que nós possamos evitar, então, situações repetitivas, situações indesejadas, é fundamental olharmos, então, é fundamental realizarmos mudanças internas e refletirmos, no nosso comportamento. Olhar para aquilo que nós estamos fazendo e pensar, opa, ligar um sinalzinho. O que está acontecendo? O que está sempre acontecendo de novo, novamente. E aí, se algo não está indo bem, ou se há padrões recorrentes, padrões repetitivos, temos um compromisso, mais do que uma prontidão, mais do que um desejo de mudança, mais do que um sonho. Nós temos uma responsabilidade e, para além disso, um compromisso com a nossa mudança. Todos aqui, eu e você, não vamos fazer nada, se a gente não se dispuser e se a gente não entender que aquilo é nossa responsabilidade, que é o nosso compromisso, que nós precisamos nos dispor a fazer. Padrões repetitivos de comportamento. Olha lá, outra imagem interessante para a gente olhar e analisar. O sorveteiro, para quem está na internet, está ali, o sorveteiro, na sorveteria, servindo os sorvetes, a menininha chega, uma criança chega, e ela vai escolher um dos sabores. Está bem coloridinho ali. E tem o cor-de-rosa. O que a menina diz? Com certeza, framboesa. Tutti-frutti, provavelmente. Esse morango aí, é sempre aquele. Sempre o mesmo. E a imagem ela nos faz pensar assim, quando o sorveteiro diz, aqui está o seu problema. Você sempre escolhe o mesmo. Aqui está o seu problema, você está sempre fazendo a mesma coisa. Esses dias eu estava indo buscar um salgado, uma coisa de manhã, numa panificadora para levar no meu trabalho, e aí eu já estava pagando, quase saindo ali servia pão, servia salgado, um pouco de tudo. E as pessoas tomam um café ali e passam por ali. E eu estava pegando já o meu
meu produtinho, já estava saindo, já estava pagando, aí eu vi um moço entrando e, né, chegou, todo simpático, com certeza já estava ali quase todos os dias, falou, bom dia. As meninas já responderam bom dia, e aquela coisa assim, já de se conhecer. Daí ele disse assim, o mesmo de sempre. Eu olhei e falei, que mesmo de sempre? Fiquei curiosa, o que será o mesmo de sempre dele, né, nesse lugar aqui? Aí eu vi que ela pegou um pouquinho de café para ele e tirou um pastel lá da panela, da fritura, tirou o pastel e já foi tirando. Nem sei se ele já falava para ela que era de carne ou de pizza. Ela já sabia. Pegou o pastel, pegou o café e levou lá na mesa dele. E ele tomou o café. Fiquei pensando, vamos deixar a questão dos hábitos saudáveis, que eu não vou nem falar, que já me preocupou, né, todo dia comer aquilo. O pastel e o café preto. Mas era sempre o mesmo sabor, provavelmente. Era sempre o mesmo lanche. Era sempre o mesmo cafezinho preto. Era sempre o mesmo. E aí, muitas vezes, nós fazemos algumas escolhas que nós não entendemos o resultado, porque nós sempre escolhemos da mesma forma e queremos resultados diferentes. É uma questão física, óbvia, natural. O sobrenatural pode acontecer, sem dúvida, Deus é poderosíssimo. Mas se a gente não mudar o destino, a direção, o caminho, fica difícil. O nosso livre-arbítrio está aí. E aí, Sigmund Freud faz uma fala cirúrgica para nós, que eu acho incrível a gente pensar. Quando ele coloca assim, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de não estar vivendo, quando a dor de estar se sentindo fracassado, frustrado, sem propósito, no mesmo lugar, estagnado, mais do mesmo, mais da mesma coisa, mais do mesmo jeito, mais do mesmo padrão, for maior a tua dor, o sofrimento, você olhar para aquilo e você não ver saída, você vai mudar. Porque você vai entrar num estado de crise, nós vamos falar sobre crise aqui um pouquinho, que você vai ser impulsionado para essa mudança. Porque tudo é uma questão de escolha. Aqui nós vemos que decidir é uma questão de escolha. Resolver ou não resolver. Problemas, desafios, situações, obviamente, vai acontecer para todos, em qualquer fase da vida. A diferença é quando está acontecendo sempre o mesmo problema. O preocupante é quando os problemas não mudam. E você resolve do mesmo jeito. E o problema continua. E você age do mesmo jeito. E não muda. E aí é como se a gente olhasse para um machucado e arrancasse aquela dor de uma vez. E aí a gente procura realmente resolver e trazer uma mudança. Vai doer absurdamente. Você vai arrancar um curativo e você vai tratar. Vai doer absurdamente, mas você para de esconder aquilo. Agora, quando você fica ali cutucando, e fere um pouquinho, você passa o negócio. Fere. Não sai do lugar, não muda, não tem outra estratégia, não elabora. E aí não funciona. Em falar em funciona, eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vamos refletir da seguinte maneira. Eu tenho uma caneta aqui, olha que bonita a minha caneta. Achem bonita, é bonita. Ela é bonita, eu gosto dela. É uma caneta bonita, é uma caneta, né, brilhante. Eu gosto dessa caneta. É minha caneta. Só que essa caneta ela não está escrevendo mais. E eu sei que ela não está funcionando mais. E ela não vai funcionar, isso é fato. Nesse modelo, nesse padrão aqui dessa caneta, ela não funciona mais. Porém, eu acredito que essa caneta vai funcionar. Eu acredito que essa caneta vai melhorar. E eu fico implorando para que essa caneta funcione. E ela não vai funcionar. E eu vou andar a vida inteira com essa caneta, e vamos dizer que eu só ande com ela e só tenha ela. E eu não vou escrever, e eu não vou viver, e eu não vou registrar outras histórias. Porque eu estou querendo usar sempre a mesma caneta. Sempre a mesma ferramenta. Ela funciona, tá, gente? Por isso que ela está aqui, senão ela já não está aqui. É isso. É desse ponto que eu quero, de partida que eu quero pensar com vocês hoje. Eu e você. Será que nós não estamos usando sempre as mesmas canetas? E aí, como que vai ser profundo se eu sou superficial? Se eu estou rasa? Se eu não estou pensando um pouco mais? Se eu não estou mudando estratégias? Se não está alterado? Eu procurei, no dicionário, o antônimo de mudanças. Porque o sinônimo de mudanças é fácil, né? Mudar, alterar, modificar.
eu procurei o antônimo, que é o diferente de mudança. O que fica diferente de mudança? Inalterar, imutável, imutabilidade. Eu encontrei algo sensacional para a nossa reflexão aqui hoje. Sabe uma das palavras que é o antônimo, que é diferente de mudança? Subsistência / sobrevivência. Vocês já pensaram nisso? Não mudar significa que eu estou subsistindo, sobrevivendo. Eu e você queremos viver ou sobreviver? E aí, no passo 6, que é esse que nos encontramos, nós buscamos elaborar uma forma prática de viver a vida, né, e uma nova maneira de ser. E aí a gente se pergunta, que pessoa eu gostaria de ser? Aqui no Serra, a gente não faz a pergunta de forma terceirizada. Que pessoa que meu marido deveria ser? Que pessoa que meu chefe deveria ser? Não, que pessoa que eu, Andressa, você, seu nome, gostaria de ser? A energia que gastamos com os nossos defeitos e falhas de caráter, agora pode ser usado para algo construtivo. E aí, nesse passo 6, antes da lição 12, que é essa da mudança, nós temos a 11, que tem um quadro fantástico, importante para a gente olhar para ele e dizer assim, aqui está o defeito, é aqui que eu quero ficar, na qualidade. Aqui está o defeito, aqui é onde eu quero alterar, para construtivo, para a qualidade. Eu trouxe alguns ali que eu achei muito interessante. Defeitos e falhas, agressivo. Pega aquela energia da agressividade e joga na gentileza. Não é fácil. Não. Vai. Avante. Serenidade. Pega aquela energia da agressividade e vai para a serenidade. Vai ser um exercício que você vai ter que ter esforço, assim como na agressividade também. A diferença é que você não está acostumado. E aí você vai se esforçando. Ciumento para confiante e generoso. Muda a postura. Levanta a cabeça. Desonesto para pessoa honesta. Destemperado e enfrentador para respeitoso, apaziguador. Fofoqueiro para aquele que fala pouco e é discreto. Rancoroso para o amigável e perdoador. Irresponsável para o disciplinado, organizado, de confiança. O pessimista que não vê que nada vai... Não, já está sofrendo lá na frente que vai dar errado. Troca pelo realista. Não, mas eu estou vendo aqui que é assim, mas também tem assim. Troca para o positivo, para aquele que vê algo bom, que vê o copo meio cheio e não meio vazio, mesmo que ele esteja pela metade. E aí eu trouxe para vocês também um modelo transitório do comportamento, da mudança de comportamento, que é muito usado na psicologia, e principalmente na psicoterapia, e que eu achei fundamental e que tem muito a ver, que está muito alinhado com os nossos passos de restauração, degrau a degrau. Esse modelo transitório de comportamento, ele foi elaborado por 2 pesquisadores norte-americanos, o James, deixa eu até puxar aqui, Prochaska e o Carlo de Clemente. Tá? Eles realizavam estudos com tabagistas, pessoas que estavam, né, já há muito tempo no tabagismo, no cigarro, e eles perceberam que esse modelo transitório do comportamento, né, modelo transteórico do comportamento, ele poderia ser utilizado em qualquer situação, em qualquer hábito. Alimentar, ansiedade, dependência química, qualquer hábito ruim. E aí, é como se a gente estivesse olhando uma escada e cada um dos degraus levasse a uma mudança de comportamento, levasse a uma alteração. Então, a primeira parte, são 5 abordagens, né? O primeiro degrau, a primeira abordagem, é a pré-contemplação. O cidadão está ali, prostrado, meio fecal ali, a posição dele, ruim, desanimado, e ele está dizendo assim, não, eu não consigo mudar. Eu não consigo superar esse vício, eu não consigo superar esse pecado, essa minha falha. Ele nega, como a gente fala aqui no CR, ele está na negação ainda. Ele não muda o seu comportamento porque ele não acredita que ele precisa mudar. Ele não precisa de mudança, ele está ótimo. Ele não tem problema. E aí ele desconhece o problema ou ele não quer realmente ir a fundo. Pode ser resistente ou pode ser defensivo à mudança. Não quer saber de mudar e permanece ali, né? Naquele estado, não consigo.
O segundo degrau, de acordo com os pesquisadores, já é o da contemplação. Já é aquele degrau que a pessoa já está meio sentada, assim, já um pouquinho mais equilibrada, com um pouco mais de postura, dizendo assim, bem, talvez, quem sabe. Já começa a ter um reconhecimento das suas dificuldades. Já começa a olhar com mais seriedade, lucidez, para aquilo que precisa ser alterado. Para de ficar jogando a culpa em alguém e olha para si e diz assim, não, espera aí, vamos jogar aqui para ver o que está acontecendo. E nesse passo aqui, nessa abordagem da contemplação, o indivíduo diz assim, eu poderia. E além dele conseguir pensar que ele poderia, já conseguir identificar algumas situações ruins, ele já começa a desejar essa mudança. E começa a definir algumas metas. Talvez ele precise de apoio ainda, de ajuda ainda, para identificar, para se fortalecer, para procurar estratégias, mas ele já está contemplando, ele já está buscando um caminho. Depois, nós temos a preparação ou decisão. É quando a pessoa já está ali, mais em pé, com um quadro de metas, um gráfico ali, e diz assim, ok, o que eu faço agora? Já teve um movimento de ação, já começou a olhar com mais realidade para a sua situação e já desejando uma mudança. Nesse momento, ela está pronta para mudar. Ela já começa a elaborar um plano de mudança. Bom, se eu acordar bem cedo, se eu fizer assim, mudar a rotina assado, eu consigo fazer 10 flexões, já consigo comer uns ovos mexidos, já vou tirar esse alimento que não está bom, já vou fazer essa e essa estratégia. Já começa a pensar em algo que pode ser feito diante das problemáticas e já pensando que pode ter riscos de retroceder, de recair, mas ele já está decidido, ele já está contemplando. E ali, no quarto movimento, na quarta abordagem, já é o da ação. Ok, já está com a mochila ali pronta, enchendo a bagagem, colocando nas costas da bagagem, ok, vamos fazer isso. E aqui ele já começa a tomar uma decisão, já começa a encher a mochila, já começa a andar e já começa a seguir. Nesse momento de ação, ele alterou o seu comportamento. Ele já não é mais o mesmo. Não é aquele que nega lá no começo ou pré-contempla alguma mudança. Aqui ele já tem uma manifestação de ação. Requer bastante comprometimento para colocar em prática a mudança. O que foi planejado. Vai ser fácil? Não, mas ele está comprometido, ele está planejando. Nesta etapa, pode existir impulsos para retornar ao comportamento do passado. O passado fica ali. O hábito está ali, né? Foi vivido quanto tempo daquele jeito? Mas aquele impulso ele já começa a ser dominado, já começa a ser identificado. Quando nós, aqui no CR, falamos que lutamos com essa e com essa questão, é que nós identificamos o impulso e nós fechamos aquela porta. Negamos aquilo para não acontecer, para ser evitado. E, se acontecer, a gente retoma o degrau e volta a escada um pouco mais. E o último é o que nós temos aqui também no CR, que é a manutenção. E aí ele dá aquele salto de alegria ali e diz assim, é possível, eu não sou um fracasso. Quem lembra? É possível, eu não sou um fracasso. Porque ele já permaneceu algum tempo na ação positiva, na mudança de atitude e de hábito, que ele já percebeu que ele é capaz. E mesmo que ele tenha alguns impulsos ruins e não consiga, todo momento, ser linear, porque a mudança ela não é linear, ela pode oscilar, a pessoa já olha e vê, não, mas eu já consegui. Lá atrás eu já consegui. Eu vou continuar, eu vou persistir, eu não vou desistir. E aí ela começa a ter uma mudança sendo mantida por um tempo considerável e ela começa a ter um foco, que é o que nós temos aqui no CR, da prevenção, que é a manutenção. Quando a gente está aqui, a gente está fazendo prevenção, consolidando os ganhos obtidos até então. Mas lá embaixo da escada, tem alguém escorregando na banana. Ai, ai. Está lá, recaída. Pode acontecer. Não deve acontecer de forma consciente, desejada e responsável. Mas de uma maneira ali, impensada, impulsiva, uma situação, pode acontecer a recaída. Você passou um pouquinho mais do valor no cartão de crédito. Que ruim, né? Mas eu já sei que aquilo não está normal, não está natural. Já dói a consciência, já não está legal mais.
É isso. Esse modelo transteórico da mudança de comportamento faz a gente olhar e perceber que é um processo gradual, gradativo, não é linear, tem recaída, mas tem um degrau que não sobe para o último, para o quinto. Tem um degrau que sobe para o segundo, do segundo para o terceiro. E ele vai sendo elaborado e construtivo, e vai te fortalecendo, e vai te fortificando nesses processos. Aqui eu vou pedir para o Edinaldo colocar um vídeo, porque a borboleta, ela é o ser vivo, um dos maiores seres vivos, que sofre das maiores transformações que existem. Então, a metamorfose é algo que a gente aprende lá na escola, dessa mudança da lagarta para a borboleta, toda a transformação. E esse movimento, eu falei, eu tenho que trazer aqui para o CERN, para a gente construir essa ideia desse degrau, desse processual, desse gradativo e desse esforço necessário que nós vamos ter todos os dias para que a nossa mudança profunda possa acontecer. Enquanto vai passando o vídeo, vocês podem vendo só as imagens, eu vou lendo uma descrição até para quem está conosco na internet acompanhar e ter o entendimento desse processo físico, biológico ali da borboleta. Pode colocar, por favor. A borboleta é um dos seres vivos que sofre a metamorfose mais completa. A transformação ocorre em 4 fases: a do ovo, a da larva, a da pupa e do estágio adulto. O ciclo começa com os ovos postos pela borboleta, geralmente em folhas de planta. Esse período dura de alguns dias até um mês. Um mecanismo no corpo do inseto faz o embrião permanecer inato no ovo, até que as condições de clima e de crescimento da planta, onde ela está, se tornem favoráveis. Se transforma em larva, lagarta. Nessa fase, com duração de meses até mais de um ano, o animal come mais, geralmente folhas, para crescer e guardar energias. Durante esse estágio, a larva produz fios de seda ou semelhantes, que se prendem à superfície onde ela está. Apesar de ainda não ser o casulo, esses fios servem como abrigo contra predadores. Ao atingir a fase da pupa, depois de várias mudanças de pele, o animal usa esses fios para construir o verdadeiro casulo. É nessa terceira fase que acontecem as grandes mudanças. A larva fica em estado de total repouso por um período que varia de 1 semana a um mês, e os tecidos do seu corpo vão se modificando. Quando a borboleta está pronta, rompe o casulo e liberta as asas. A principal atividade na fase adulta, que dura de 1 semana até alguns meses, é a reprodução. As fases de ovo, lagarta e pupa duram cerca de 3 meses e meio. As lagartas são incapazes de voar. A lagarta é completamente diferente da borboleta adulta. Olhar para a borboleta, tão linda, voando lá no céu, e a gente fala, passou por tudo isso, passou pela metamorfose. Olhando o vídeo tão rapidinho, mas vocês viram quantas fases, quantos processos, quantas dificuldades? Metamorfose, então, leva tempo, exige esforço, é dolorido, é gradativo, é solitário, é silencioso. Quantas vezes eu e você estamos passando por mudanças e falamos, estou sozinha? Esse é o processo. O resultado, todo esse esforço, ela ali, sedenta, necessitando romper, vencer casulo, o resultado é da beleza visível. Quem não viu a beleza da borboleta? Às vezes a gente está num processo de mudança, de restauração, e a gente fala assim, mas o meu marido ainda não percebeu que eu estou diferente, que eu estou mais simpática. Mas minha esposa ainda não elogiou que eu levei o café na cama. Gente, a beleza visível, externa e interna
Ela não precisa da aprovação. Deus, eu falo que quando o Senhor nos cria como criaturas, e depois, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos chama de filhos e filhas amadas. É essa borboleta que voa, visível, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Benefício, voo livre. Olha o benefício da tua mudança. Para você, voo livre. Você vai voar, você vai sair daquele mesmo lugar, daquele casulo apertado para a borboleta que voa amplamente, alto. E aí, nós temos uma reflexão nesse ponto. Eu ouvi uma vez uma história, quero contar para vocês, bem interessante, que envolve a crise da lagarta. A lagarta aqui passou pela crise, uma crise bem séria. Conta a história que, certa vez, um jovem viu um casulo preso na ponta de uma árvore, no galho de uma árvore. Ficou olhando aquele casulo, ele estava num parque, caminhando, ele olhou, falou, nossa, que estranho, que diferente, vou olhar. Ah, é uma lagarta, metamorfose. Ele percebeu que tinha um processo natural ali acontecendo. E ele olhou por um período e tal, gostou, achou bonito e deixou. Só que, passado algum tempo, ele foi olhar e ele percebeu algumas rachaduras naquele casulo. O jovem ficou assim muito preocupado. Pensou, nossa, essa lagarta está sofrendo, está em crise, preciso ajudá-la. Ele foi lá, rapidamente, e ele quebrou o casulo. Ficou super feliz que ele quebrou o casulo, abriu aquele casulo, a lagarta saiu, escorregou, caiu no chão, ele falou, pronto, ajudei. Foi bem legal, resolvi o problema da lagarta. Só que, quando ele se abaixou, ele foi dar uma olhada e ele viu que a lagarta tinha morrido. E pior, ele olhou e falou, nossa, mas isso aqui não parece nem uma lagarta e nem uma borboleta. Um inseto estranho, deformado, com as asas atrofiadas. O que é isso? O jovem ficou super arrependido, frustrado, porque ele estava tentando ajudar a lagarta a se libertar, a sair daquela crise, e aquela ajuda a impossibilitou de fazer o esforço necessário que só ela poderia fazer para dar início a um novo tempo em sua vida. Aquela ajudinha, aquela mãozinha que o jovem foi tentar dar para a lagarta, atrapalhou. Quantas vezes eu e você olhamos para alguém e falamos, não, mas aqui eu preciso fazer, eu preciso ajudar, eu preciso controlar. E queremos quebrar aquela casca. Quantas vezes eu e você olhamos para o nosso casulo e está apertado, está difícil, mas ninguém me ajuda. Mas é você que tem que passar. É profundo, é no fundo, é lá dentro, aquilo que nós falamos lá. E eu lembro de uma passagem de João 12, 27, em que Jesus estava com a sua alma angustiada. Muito angustiada. Jesus estava a caminho do Getsêmani, do Calvário, e ele estava muito preocupado. Ele dizia assim, a minha alma está angustiada. E o que direi nessa hora? Tem um monólogo ali, ele conversa com ele mesmo, é como se ele estivesse na frente do espelho. O que eu vou dizer nessa hora da crucificação? Pai, me livra dessa hora? Ele faz essa pergunta. Ele mesmo responde, não. Eu vim exatamente para isto, para essa hora. Jesus sabia que ele precisava passar pelo processo, e mais, o Pai, Deus sabia que precisava deixar Jesus passar pelo processo, porque ele veio exatamente para isso. Tem coisas que eu e você passamos porque nós viemos exatamente para isso. Tem coisas que eu preciso mudar, tem coisas que eu preciso passar, viver, porque a mudança, ela nos fortalece, ela nos ajuda. E aí temos um entendimento que aquilo vem do Senhor, porque Jesus tinha certeza que o que ele veio fazer veio do Senhor. Ele não estava vivendo um sofrimento porque ele estava ali conformado com uma situação ruim. Ele sabia que ele tinha um propósito. Não interrompa o processo. A dor e os desafios são necessários para a mudança. Transformação profunda requer paciência. Transformação profunda requer autocuidado. Transformação profunda requer autoestima. Se eu gosto de mim,
lagarta, casulo. Eu gosto de mim também porque eu quero ser a borboleta. Eu tenho autoestima, então eu vou vencer aquele processo porque eu tenho autocuidado, porque eu quero me transformar naquilo que é melhor. A imagem e semelhança de Deus, ou como diz minha filha, que os adolescentes falam, mais parecidos com o Senhor, mais parecidos com Deus. Eu tenho autoestima e autocuidado. Esse processo fere. A lagarta deve ter sofrido muito para romper, mas o propósito cura. O processo muitas vezes nos fere, mas o propósito certamente vai nos curar. E aí, falando ainda na palavra crise, vocês sabiam que crise é do vocábulo latino, que vem de crise, que significa tempo de mudança, tempo de decisão. Nossa, quando a gente fala em crise, fala, não, crise é uma coisa assim que a pessoa vai sofrer, que está ruim. Crise significa tempo de mudança. E ela é originada da medicina. Lá do grego, crisis, do grego. Que era quando os médicos e a medicina percebiam que estava acontecendo um momento de evolução de uma doença muito grave. E aí falavam que era crise. Chegamos na crise, é a evolução da doença. E aí o agravante da doença era para ser decidido para a cura, tratamento, paliativo, morte, vida. Crise significa que é um sinal de que precisa alterar. A origem, o significado, a essência da palavra crise é tempo de decisão. Se você está passando por uma crise, se eu estou passando por uma crise, se você aí na internet passa agora por uma crise, passou por uma crise, pense se ela não te fez mudar. Ou se agora, se você está passando, você não está precisando mudar. A crise ela está nos movimentando. Ela está nos dizendo, alguma coisa está errada. Lembra do modelo repetitivo do padrão? Nada vai mudar se eu não mudar. Tem que haver um tempo de mudança. Nessa lição, assumimos a responsabilidade, então, somos confrontados com os nossos defeitos de caráter, começamos a assumir inteira responsabilidade pelas nossas ações. Não somente com aqueles defeitos de caráter mais aparentes ou que prejudicam mais diretamente a outras pessoas, mas nós nos dispusemos a encarar todos os defeitos escondidos dentro de nós. Nós estamos vivendo um tempo de mudança lá em casa. Vai e volta, muda de um lugar, vai para o outro, vai. E aí a gente começa a tirar coisa do lugar. E eu falo com as meninas lá do grupo também, quando a gente faz faxina em casa, no final de semana, no feriado, que você quer fazer aquela bem caprichada. Aí você tira tudo do lugar. Você tira das gavetas aquelas roupas, você quer mudar de lugar, você quer dobrar diferente, você quer arrumar brinquedo e selecionar, você quer fazer aquela organização. Aí você começa a tirar tudo. Não é aquela limpeza superficial que você passa o pano aqui e por cima está tudo lindo. Ninguém está vendo o que está guardado dentro do armário, as panelas lá dentro. Você quer fazer aquela limpeza caprichada. E aí você olha para aquilo tudo e fala, o que eu vou fazer? O que eu fui inventar? Meu Deus do céu. Você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Selecionar, guardar, doar, vender, reutilizar, repensar. E aí é como se a gente estivesse encarando os nossos defeitos de caráter. Eles estão ali escondidos. Então é melhor deixar, a gente só trabalha com esses aqui, esses mais flexíveis. Não. Olha o iceberg, aquela montanha de gelo que está submersa. Vai ter que pegar o brinquedo e ver se vai para cá, a roupa por cor, se vai doar. Se não tem mais serventia para nada, tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Encontramos humildade e aí nós entregamos as nossas vidas ao nosso poder superior, que é Jesus, crescendo em humildade no nosso coração. No passo 6, reconhecemos que os nossos defeitos de caráter, em nossa impotência diante dele, e nos rendemos ainda mais a Deus. Acreditamos no seu poder para remover os nossos defeitos, derrotamos o orgulho e a rebeldia. Muitas vezes não estamos mudando por orgulho ou por rebeldia. Em nós, reconhecemos o nosso lado sombrio. Oramos para que Deus reine em nós, e a palavra diz, humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. E temos a palavra do Senhor, em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, que vai dizer, minha graça é suficiente. A minha graça se aperfeiçoa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, quando eu estou na fase da lagarta, quando eu estou no casulo, é aí que eu sou forte. É aí que eu rompo. Assumimos o compromisso de persistir. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Não é sobre pressa, é sobre o caminho que nós estamos buscando. E a restauração não é sobre retroceder, e sim sobre nos manter. E mesmo não estando inteiramente prontos, estamos na direção correta. A fé e a humildade vencerá o orgulho e a rebeldia. Martin Luther King vai nos dar aqui, já avançando para o final do nosso momento hoje de reflexão, dizendo que a gente tem que subir primeiro o primeiro degrau. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja a escada inteira. Apenas dê o primeiro passo. Muitas vezes, nos passos de mudança, nós falamos assim, não, eu preciso mudar porque eu estou fazendo CR, porque o ano que vem eu já vou receber, no final do ano, meu certificado, ano que vem eu tenho que estar pronto. Tem que estar pronto. Suba degrau a degrau, não querendo olhar a escada inteira, nem deixando-se cobrar ou cobrando alguém sobre a escada inteira. A gente não dá um passo do primeiro até o último degrau. Martin Luther King vai nos mostrar que eu tenho que olhar o degrau e não a escada. E lá na oração da serenidade, nós temos exatamente isso. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para discernir entre as duas. Nós vivemos e continuaremos vivendo num mundo injusto, com situações previsíveis e imprevisíveis, controláveis e incontroláveis. A serenidade é a calma interior para conviver em meio a essas circunstâncias, tendo serenidade para saber quando não pode mudar, coragem para aquilo que me for preciso e sabedoria para discernir entre as duas. Obrigada por me ouvir.